Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai destrinchar um estudo gigantesco e super recente, publicado na revista científica PLOS ONE. Sabe aquela velha ideia de que o nosso estilo de vida afeta a mente? Bom, o objetivo aqui é entender exatamente como três pilares da nossa rotina, o movimento, o sono e o tempo que a gente passa sentado, impactam de forma profunda o risco de desenvolver demência no futuro. Nós vamos mergulhar nos dados levantados por uma equipe imensa de pesquisadores para descobrir de forma bem clara como as pequenas escolhas do dia a dia se conectam com a saúde do cérebro a longo prazo. Para entender a verdadeira urgência dessa pesquisa, a gente só precisa olhar para esse número: 55 milhões. Pensa bem nisso. Hoje, existem cerca de 55 milhões de pessoas no mundo todo vivendo com demência. É muita gente. É um desafio global gigantesco que abala não só quem recebe o diagnóstico, mas também famílias inteiras e toda a estrutura dos sistemas de saúde. E como os tratamentos e remédios que a gente tem hoje oferecem um sucesso bem limitado, o estudo foca exatamente nisso: encontrar maneiras reais e viáveis de prevenir ou pelo menos atrasar o avanço dessa condição. E a escala dessa pesquisa para tentar resolver essa crise é simplesmente absurda. Olha só o tamanho da amostra. Os cientistas juntaram dados de mais de 2,8 milhões de participantes só para avaliar o impacto da atividade física, mais de 1,3 milhão de pessoas na parte do sono e quase 300 mil sendo avaliadas sobre o comportamento sedentário. O detalhe mais legal é que eles focaram no mundo real, observando adultos a partir dos 35 anos vivendo normalmente nas suas comunidades, justamente para capturar os efeitos que essas escolhas causam durante a meia-idade e na transição para a terceira idade. E aqui está o nosso roteiro de hoje para organizar essa conversa. Vamos passar pelo desafio global da demência, o poder do movimento, o ponto ideal do sono, o perigo de passar muito tempo sentado e, para fechar, sintetizando a ciência. Vamos lá? Parte 1. O desafio global da demência. A projeção médica é, para dizer o mínimo, assustadora. Os casos de demência devem simplesmente triplicar até o ano de 2050. Triplicar! Como as opções de medicamentos ainda são poucas e às vezes trazem efeitos colaterais pesados, a ciência está apostando todas as fichas na prevenção primária. E a estatística que eles revelam é de cair o queixo. Gerenciar fatores de risco através do nosso estilo de vida tem o potencial de atrasar ou até prevenir uns 45% dos casos no mundo inteiro. Isso é praticamente metade. É literalmente a nossa rotina diária servindo de medicina preventiva. Parte 2. O poder do movimento. Os dados mostraram que os adultos que fazem 150 minutos ou mais de atividade física aeróbica por semana observam uma queda gigante no risco da doença. Estamos falando de um risco 25% menor de desenvolver demência lá na frente, quando comparados diretamente com pessoas inativas. Se a gente parar para fazer a conta, são pouco mais de 20 minutos de movimento ativo por dia que constroem uma proteção capaz de derrubar essa probabilidade em um quarto. E esse gráfico ilustra brilhantemente a força dessa matemática toda. Ele é conhecido no meio acadêmico como Forest Plot, algo super comum em meta-análises. Reparou como a enorme maioria desses pequenos quadrados pretos, que representam a média dos estudos coletados, cai do lado esquerdo dessa linha vertical, pontilhada? Pois é, em estatística, estar à esquerda dessa linha significa que existe um risco menor. É a prova populacional concreta atestando que a atividade física constante funciona de verdade como um escudo protetor para o cérebro. Parte 3. O ponto ideal do sono. A ciência mostra aqui o que a gente pode chamar de efeito cachinhos dourados para o sono. Não pode ser muito, mas também não pode ser pouco. Tem que ser na medida exata. Dormir menos de 7 horas por noite de forma crônica aumenta o risco de demência em 18%. Mas olha que curioso, o excesso de sono é ainda pior. Dormir mais de 8 horas constantemente mostrou um aumento de 28% nesse risco. Então, existe uma linha ideal claríssima estabelecida para proteger a mente, entre 7 e 8 horas por noite. Olhando apenas para os resultados de quem dorme pouco, a gente nota que agora as evidências caem quase todas para o lado direito da linha de risco nulo. Isso é a prova de que a falta de sono não é só um detalhezinho, é um fator de risco adverso e totalmente independente. Um cérebro que é privado daquele tempo vital de reparo diário vai ficando altamente vulnerável conforme as décadas passam. Parte 4. O perigo de passar muito tempo sentado. A leitura estatística aqui é bem brutal. Passar longos períodos de forma ininterrupta na cadeira,
que o estudo classifica como permanecer 8 horas ou mais por dia na posição sentada, joga o risco de demência lá em cima, com um aumento de 27% para adultos na meia-idade e na velhice. Essa imobilidade prolongada cria desequilíbrios no corpo que afetam a saúde cerebral de forma muito direta. Agora, o que é realmente fascinante nessa descoberta toda é que a ciência moderna enxerga o comportamento sedentário e a atividade física como duas coisas completamente independentes. Na prática, isso quer dizer o seguinte: não adianta nada bater a meta de exercícios intensos de manhã se o resto do dia for gasto trabalhando sentado horas a fio. O risco ainda está lá. Horas prolongadas em estado estático formam um fator de risco separado. A gente precisa monitorar isso de perto, senão corremos o sério risco de sabotar todos os benefícios do exercício. Parte 5. Sintetizando a ciência. Então, a moral da história está toda nessa tabela, que pega uma meta-análise gigantesca e transforma num modelo mental super fácil de aplicar. 150 minutos de atividade física por semana? Recompensa a saúde com risco 25% menor. Preservar o sono noturno cravado entre 7 e 8 horas garante a linha de base com o menor risco possível. E manter o tempo diário na posição sentada abaixo de 8 horas ajuda ativamente a evitar aquele salto enorme de 27% no risco da doença. É uma tabelinha simples, mas que resume com perfeição o poder absurdo da prevenção através dos nossos comportamentos. Mas calma lá, para manter a integridade da ciência, a gente precisa falar das limitações do estudo. A principal delas é que esse mar de dados vem de relatos das próprias pessoas sobre as rotinas delas ao longo dos anos. E vamos ser sinceros, a memória humana falha ou pode ser bem imprecisa, o que a ciência chama de viés de recordação. Além disso, sempre pode ter alguma outra variável invisível na rotina que os pesquisadores não mediram de cara. É exatamente por isso que os autores já avisam. Os próximos passos das pesquisas vão precisar usar relógios inteligentes e sensores para medir esses hábitos com uma precisão matemática e contínua. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma constatação importantíssima. As mudanças estruturais no cérebro começam silenciosamente, às vezes até 20 anos antes de aparecer qualquer sintoma clínico. Com evidências tão fortes de que ajustes de longo prazo realmente reduzem os riscos, qual hábito dessa rotina diária merece ser ajustado hoje mesmo? A verdadeira prevenção, afinal, parece morar justamente aí, na soma silenciosa e poderosa dos nossos pequenos hábitos de todo dia. Fica a reflexão. E com isso, a exploração desses dados chega ao fim. Até a próxima!